Olha, falando a repórteres a bordo do avião presidencial, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que não quer ver uma mudança de regime no Irã, afirmando que isso levaria o mundo ao caos. Vamos ver. Do you want to see regime change in Iran? No. If there was, there was. But no, I don't want it. I'd like to see everything calm down as quickly as possible. Regime change takes chaos. And ideally, we don't want to see so much chaos. So we'll see how it does. Bom, ele já foi e voltou algumas vezes nesse discurso. Professor, qual que é a tua avaliação e qual que é o papel dos Estados Unidos também nesse contexto todo, né? Porque o Trump negociou o cessar-fogo, houve ataques ali no tempo, né? Depois do tempo limite, Israel voltou a atacar, o Irã também, segundo Israel, né? Então, como é que o senhor vê a autoridade do Trump e dos Estados Unidos nesse contexto? O Trump, cada hora fala uma coisa, né? Ele já chegou a falar há poucos dias atrás, não vamos matar o Ali Khamenei por enquanto. Nós sabemos onde ele está, é um alvo fácil, mas por enquanto não vamos matar. Daí no dia seguinte ele falou, eu acho que regime change, mudança de regime, seria uma boa. Até ele fez um trocadilho com o MAGA, né? Para fazer Irã great again, fazer o Irã grande novamente. Então, assim, cada hora ele fala uma coisa, assim, não dá para... Previsibilidade não é com o Trump. Amanhã ele pode dizer uma coisa completamente diferente. Amanhã ele pode dizer, não, talvez seja melhor que o regime caia. Mas, por hora, ele está se agarrando nesse cessar-fogo que ele obteve. Eu diria que eu não diria tanto que ele negociou, viu? A minha ideia é que ele impôs. Eu acho que a palavra correta foi uma imposição de um cessar-fogo a ambos, ali, especialmente a Israel, que ainda tentou atacar depois. Aí o Trump falou, estou descontente com Israel e tudo. Mas, assim, eu acredito que ele vai tentar usar os dividendos políticos disso. Ele não conseguiu a paz na Ucrânia em 24 horas, como ele prometeu, mas ele está, bem ou mal, conseguindo um cessar-fogo entre Irã e Israel. Ótimo. Trauma, com tudo isso que está acontecendo, não se fala mais na criação de 2 estados lá na região. Né? Não fala. A impressão que eu tenho é que o mundo abandonou a Palestina, o povo, são 2 milhões, né? Só na Palestina, Cisjordânia, são mais 3 milhões. Né? Isso nem se toca mais nesse assunto dos 2 estados. E a curto prazo, a médio prazo, eu não vejo. A impressão que eu tenho é que o mundo não está se comportando bem. Né? A ONU acabou, né? A ONU não serve mais para nada. Essa guerra aí, o Trump começou e terminou a guerra na hora que ele quis. Né? Como é que você vê o nosso futuro? A Letícia perguntou agora há pouco, a curto prazo, a médio prazo. Não, é assim... Viver nesse mundo está ficando muito perigoso. Está ficando perigoso e difícil. E, olha, eu já não acredito mais na solução de 2 estados há muito tempo, devido à questão dos assentamentos israelenses na Cisjordânia. Né? Então, cada vez eles vão aumentando mais, expandindo mais esses assentamentos, e que torna a criação de um Estado palestino ali inviável. Porque se olha a Cisjordânia, é assentamento atrás de assentamento, com uma ou outra cidade árabe ali enclavada no meio, mas não tem como você criar um Estado palestino pelo simples fato de que nenhum governante israelense vai pagar o preço político de tirar aqueles colonos de lá para criar um Estado palestino. Isso não vai acontecer, ninguém vai fazer isso. Ainda mais agora que nós temos o governo mais extremista de Israel, acho que da história, acho que dá para a gente falar isso sem medo. Então isso não vai acontecer, a chance é de expandir cada vez mais. A gente sabe que nós temos ali o Itamar Ben-Gvir, né, os Smotrich, que eles querem a anexação total da Cisjordânia e não tem mais negociação. Então, eu acho assim, para quem acredita na solução de 2 estados, eu acho que isso é uma extrema utopia, extrema utopia. Olha, Trauma, Letícia, só para atualizar aqui, acabou de mudar a nossa manchete, justamente sobre essa guerra de narrativas dentro de uma guerra real, né, de fato, armada, porque o Netanyahu e o presidente do Irã, os dois reivindicam a vitória nessa guerra, né? Tanto o Pezeshkian, que é o presidente do Irã, como o primeiro-ministro de Israel, Netanyahu, declararam
vitória hoje na guerra protagonizada pelos dois países. O primeiro a se pronunciar reivindicando uma vitória foi o iraniano. Ele disse que toda a glória dessa vitória histórica pertence à grande nação construtora da civilização do Irã, num comunicado divulgado pela mídia estatal. Os dois líderes citaram a duração de 12 dias da guerra, indicando o fim do conflito. O presidente do Irã disse ainda que hoje, após a corajosa resistência de vocês, a grande nação que fez história, testemunhamos um cessar-fogo e o fim da guerra de 12 dias imposta à nação iraniana pelo aventureirismo e incitação do regime sionista. Palavras aí do presidente do Irã. Netanyahu também definiu a atuação de Israel como uma vitória histórica e disse que ela permanecerá por gerações. Eliminamos duas ameaças existenciais imediatas, a ameaça de aniquilação por bombas nucleares e a ameaça de aniquilação por 20 mil mísseis balísticos. Se não agíssemos agora, o Estado de Israel logo enfrentaria a ameaça de aniquilação. O presidente do Irã baseou sua vitória no fato de Israel não ter destruído as instalações nucleares. O primeiro-ministro de Israel agradeceu ao presidente dos Estados Unidos por intervir no conflito e também reforçou o posicionamento divulgado mais cedo pelo Exército sobre as atenções se voltarem para Gaza. Letícia, tem pergunta, né? Não, é curioso, porque é exatamente a guerra dos vencedores, né, que o coach estava falando antes. Todo mundo saiu vencendo esse episódio. Mas o que eu estava pensando, enquanto a gente está conversando isso tudo, até que vocês citaram essa questão da ONU e tal, a gente, daqui a 2 semanas, o Brasil vai receber a cúpula dos BRICS. E o que a gente tem visto é a erosão, né, o fim da importância das instituições multilaterais ao longo do tempo, ao longo dos últimos anos. Professor, existe existe algum peso ainda que o BRICS pode colocar para as negociações de paz, seja dessa questão, de outras questões em relação à situação de guerras no mundo neste momento, ou a gente já vai receber uma cúpula absolutamente enfraquecida? Como que o senhor analisa isso? Eu acredito que o BRICS, ele, como a gente não viu o BRICS se manifestar durante esses 12 dias de guerra, né? Parece que isso vai entrar para os livros de história como a Guerra dos 12 Dias, que o Trump já batizou. Me parece que o BRICS quer se apresentar realmente como um grupo econômico, como um bloco econômico. Tem, sim, um lado político, mas eles querem despolitizar cada vez mais. Eu não vejo a Rússia e a China e o Irã não agiram junto, não em nome do BRICS, a gente não viu isso, né? A gente tem a entrada de países conservadores do Golfo também, que não tem nada a ver com essa postura de Irã, Rússia e China, são países alinhados com os Estados Unidos. Então, eu não acho que o BRICS esteja enfraquecido enquanto bloco econômico, enquanto bloco comercial. Mas, enquanto bloco político, eu vejo um movimento no sentido de despolitizar esse bloco, até para não sofrer mais pressão dos Estados Unidos. A gente já está vendo a guerra tarifária com a China, quando se aventou, né, Letícia, aquela possibilidade de ter uma outra moeda, o Trump, fez um escarcéu e tudo. Então, eu acredito que o mundo, em relação ao Trump, está preferindo adotar um perfil baixo no momento para não chamar muito a atenção. Professor, queria emendar aqui a pergunta sobre... Já passo para você, coach, para a gente já encaminhar para a finalização, mas só para aproveitar aqui a nossa manchete que mudou, né, falando sobre essa reivindicação de vitória, o presidente do Irã e o primeiro-ministro de Israel, né, reforçando aquilo que o coach falou mais cedo. Olha, para mim a vitória ela é de Israel, mas ela não é uma vitória total, né? Ela é uma vitória de Israel no sentido de que eles dominaram o espaço aéreo iraniano, bombardearam como quiseram, entraram e saíram como quiseram, mas, por outro lado, nós não podemos dizer que o programa nuclear iraniano foi aniquilado. Isso não dá para a gente... Ninguém tem certeza disso. A gente sabe que houve os bombardeios com a GBU-57, aquela bomba de 14 toneladas que só os Estados Unidos têm e que poderia, né, penetrar mais de 90 metros de profundidade, depois explodir e fechar as passagens e tudo, mas nós sabemos que parte do material foi removido. Pode ser, né, e aí é uma opinião minha de quem estuda esse tema há bastante tempo, de que tenha havido, sim, uma negociação nos bastidores nesse sentido. Os Estados Unidos disseram, olha, a gente vai atacar, a gente precisa atacar, Israel é nosso aliado,
nós somos o único país que possui essa bomba, etc. e tal. E o Irã falou, tá bom, já que nós não temos outra opção, nosso espaço aéreo está dominado, mas deixa a gente retirar o nosso urânio enriquecido. Isso pode fazer parte de uma futura negociação do programa nuclear iraniano. O Trump está buscando essa negociação desde o primeiro dia, contra a vontade do Netanyahu, e eu acredito que isso possa fazer, sim, parte de uma negociação. Mas eu não acredito que haja vencedores nessa guerra, ninguém. Por enquanto, quem está cantando vitória é o Trump. Mas entre Israel e Irã não há vencedores. Eu acredito que podemos dizer que houve, de certa forma, um empate, porque, bem ou mal, o Irã também conseguiu, né, responder aos ataques israelenses, não ficou ali totalmente indefeso. Então, eu acredito que foi uma guerra em que não há vencedores muito claros. Então, se a guerra acabou, as sequelas da guerra vão perdurar por um bom tempo, né? Os ataques às usinas podem ter gerado contaminação, segundo a Agência Internacional de Energia Atômica. Não há ainda relatos de aumento de níveis de radiação fora das usinas, mas a investigação ainda está começando. Não está aí um perigo danado. Se realmente o Irã conseguiu sumir lá com os 400 quilos de urânio enriquecido, escondeu em outro lugar, mas de qualquer maneira, esse ataque a 3 usinas nucleares não pode deixar sequelas graves para a população do Irã? Eu acho que não acredito que seja assim uma coisa, uma espécie de acidente nuclear ao estilo Chernobyl, não. Eu acredito que possa ter, sim, algum tipo de algum tipo de vazamento, evidentemente ocorreu, mas o que realmente seria perigoso seria esse urânio a 60%. Agora, quando a gente está falando de urânio para uso hospitalar, para uso de produção de energia, que é 3,5%, 5%, eu acredito que isso não teria grandes consequências para a saúde da população, sabe? Então, o que a gente vai ter que ver agora, Couto, é se o Irã continua ou não. Eu acho que isso vai ser interessante da gente ver pelo seguinte, o Irã pode seguir o caminho de agora sim nós vamos acelerar o nosso programa, porque a única maneira de nós não sermos atacados é nós termos a bomba, né, para nós nos resguardarmos. Eles têm o conhecimento, eles podem destruir as instalações nucleares, mas ninguém tira o conhecimento que foi acumulado durante todos esses anos do programa nuclear. Então, o programa nuclear pode ter sido retardado aí por 2 anos, 5 anos, não sabemos, mas existe o conhecimento. E temos que saber se o Irã vai perseguir a bomba ou se ele vai preferir realmente entrar numa negociação com o Trump, que obviamente ele vai sair em desvantagem, porque o Trump ele vai impor o que ele quer, evidentemente, né? Andrew Trauman, obrigado por nos atender, viu? Um abraço para o senhor, boa tarde. Muito obrigado, um abraço, foi um prazer. Tchau, tchau.